Tá, eu vou sair e vou entrar de novo, ficar só como espectadora, tá? Isso. Daí o Everaldo aí manda o convite de novo. Agora apareceu o Everaldo. Olá, tudo bem? Oi, teu vídeo apareceu. Aí. Acaba sendo um hábito já, né? A gente está linkado aí nesses instrumentos novos e a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Eu vou fazer algumas explanações iniciais que eu acho importante, depois eu passo a palavra para o Everaldo, tá? Então, e as perguntas que vocês forem fazendo, a gente vai anotando aqui para depois a gente conversar. A ideia é a gente falar 30 minutos entre nós, aqui 10 cada um, mais ou menos, e depois interagir com vocês com relação a algumas dúvidas, porque o tema justamente se você compreende ou sabe o que é a justiça restaurativa sistêmica. Essa é uma proposta, então. Bom, deixa eu me apresentar, então, porque eu vejo que tem não conhece, então. Meu nome é Fabiano Oldoni, eu sou advogado criminalista, sou professor do curso de Direito e pesquiso a justiça restaurativa desde 2014. Fiz o meu doutoramento agora, o ano passado, em Portugal, né, na Universidade do Minho, e da tese defendida lá com relação à justiça restaurativa, que é a minha linha de pesquisa, está saindo um livro agora esse mês. Então, o trabalho que eu foco bastante é essa questão da justiça restaurativa, da justiça sistêmica como um todo, né? Então, essa ideia da justiça restaurativa, ela surge a partir do momento em que a gente faz esse livro aqui, acho que vocês muitos já conhecem, que é a Justiça Restaurativa Sistêmica, e esse livro ele surge a partir de uma percepção que eu e a professora Marta e o professor Everaldo tivemos, de uma necessidade de apresentar uma proposta um pouco diferente daquela tradicional que a gente tem. A Feu lá de Brasília entrando, tudo bom, Feu? Então, olha só, nós temos a justiça restaurativa, o movimento restaurativo no Brasil ele é mais antigo que o movimento sistêmico, né? E o movimento restaurativo judicializado, de forma organizada, é apenas de 2016. O movimento sistêmico, nós não temos um movimento sistêmico organizado ainda, nós temos movimentos sistêmicos muito de percepção de cada juiz, de cada promotor. Então, eu percebo que a justiça restaurativa ela está um pouco mais estruturada dentro do nosso ordenamento jurídico e dentro das nossas instituições. Mas justiça restaurativa, né? Restauração e pensamento e visão sistêmica e constelação sistêmica, elas partem de uma mesma raiz que é o pensamento sistêmico. Então, isso é importante a gente deixar muito centrado aqui. O pensamento sistêmico é o que dá o embasamento teórico tanto para a percepção restaurativa como para a percepção sistêmica. A percepção restaurativa e sistêmica, elas têm por norte a cultura de paz. Então, nós caminhamos, né, nós trilhamos sempre para o mesmo destino, que é o destino da cultura de paz, por caminhos diferentes, mas eles são caminhos que não se excluem. Então, esse é o primeiro ponto do porquê a gente cria essa ideia de justiça restaurativa sistêmica, porque a gente visualizou que os movimentos sistêmicos e movimentos restaurativos, por mais que eles são movimentos complexos, de pensamento complexos, movimentos que estão embasados no pensamento sistêmicos, eles são movimentos que têm muitas vezes posturas cartesianas. Então, ao tempo em que eu falo sistêmico, eu excluo o pensamento diferente do meu. Ao tempo em que eu falo que eu sou restaurativo, eu acabo excluindo o pensamento diferente do meu. E é uma realidade que a gente encontrou em muitas situações e muitas vivências por aí, de o pessoal que é da restauração, ele não conhece e acaba não acolhendo o pessoal que é do sistêmico. E o pessoal que é das constelações acaba também, por não conhecer o movimento restaurativo, não acolhendo o movimento restaurativo. Então, olhem só, nós temos posturas cartesianas, a gente combate o pensamento cartesiano, né, Everaldo? A gente combate o pensamento cartesiano, mas quando a gente entra dentro da JR e da constelação sistêmica e fecha as portas para outros pensamentos, a gente acaba tendo postura cartesiana. Então, a gente verificou
que o pensamento sistêmico, como é a raiz da justiça restaurativa e a raiz da constelação sistêmica, eles não podem andar separados, eles têm que se acolher, eles têm que estar conversando entre si. E é possível a gente fazer isso tanto na teoria como na prática, né? E aí então surge o segundo ponto que justifica a apresentação dessa ideia do que é a justiça restaurativa sistêmica. Então, o primeiro ponto seria isso, né? Uma postura cartesiana, muitos profissionais que estão na restauração e no sistêmico que acabam não acolhendo o que se considera não fazendo parte daquele movimento, né? Então, o nosso olhar é um olhar sempre, a justiça restaurativa sistêmica, ela tem uma base inclusiva, ela não exclui, ela é includente. E o segundo ponto que a gente justifica o porquê da justiça restaurativa sistêmica é porque na justiça restaurativa tradicional, nos modelos tradicionais, temos uma dificuldade muito grande de trabalhar vítima e ofensor ao mesmo tempo. Nós temos uma dificuldade, e é uma das exigências da justiça restaurativa tradicional, pela resolução 225 do CNJ, é de que vítima e ofensor estejam juntos. Só que nós temos uma dificuldade. E quando essa vítima e esse ofensor não estão juntos, nós não conseguimos, muitas vezes, aplicar o JR tradicional. E pelo movimento sistêmico, que é a justiça restaurativa sistêmica, utilizando-se de prática restaurativa, mas e também de prática sistêmica, e aí quem é do movimento do sistêmico sabe como isso funciona, nós conseguimos trabalhar ou com o autor ou com vítima, de forma sem a necessidade da participação do outro. E quando você trabalha de forma restaurativa sistêmica com a vítima ou com o autor do fato, a gente sabe que isso vai, de alguma forma, influenciar nos sistemas da outra parte. Então, isso não acontece porque é a justiça restaurativa sistêmica, isso acontece na justiça restaurativa tradicional. Só que como a JR tradicional, o pessoal não tem essa percepção do sistêmico, eles acabam não entendendo que muitas vezes esse movimento pode ser feito e esse movimento vai ter uma influência no sistema da outra parte. Então a JRS, ela tem uma característica de possibilitar que você consiga trabalhar apenas com uma das partes, pela impossibilidade de colocar ambos ao mesmo tempo, que seria colocar ambos ao mesmo tempo, no mesmo espaço, no mesmo momento, né? Numa fala e numa escuta, mas nessa impossibilidade nós conseguimos restaurar relações de forma aplicando práticas restaurativas e sistêmicas, sabendo que isso vai reverberar no campo de informação, né, no campo sistêmico de todas as partes. Então isso é uma percepção que a JRS traz de forma muito clara. E o terceiro ponto que eu justifico o porquê da JRS, que é uma modalidade bastante humanizada e que olha de forma integral todos os que participam, é que nós saímos de um pressuposto, partimos de um pressuposto de que eu primeiro preciso ter um facilitador equilibrado. Eu primeiro preciso olhar para o facilitador. O facilitador precisa fazer o trajeto do autoconhecimento, para que depois ele vá até o mundo do outro, que é o que o professor Everaldo daqui a pouco vai explicar. Então, na JR tradicional, ou na constelação normal, a gente vê muitas vezes facilitadores que não têm preocupação do autoconhecimento, não estão muito preocupados com a sua autopreparação, as suas questões. E nós focamos isso, tanto que um dos capítulos do livro é justamente o autoconhecimento, a necessidade que o facilitador tem de primeiro verificar as suas questões, que ele consiga pelo menos compreender as suas questões, que ele consiga pelo menos aprender a como lidar com as suas questões, para depois partir para a colaboração do conflito que chega até ele enquanto facilitador. Então isso é uma autorresponsabilidade muito grande e nós apontamos isso na justiça restaurativa sistêmica. Vamos primeiro arrumar a nossa casa para depois irmos até a casa do outro.
E é nesse terceiro ponto que entra no curso que a gente faz, que é um curso de 3 módulos presenciais, que entra o segundo módulo, que é o que o professor Everaldo trabalha. Então, agora eu passo a palavra para você explicar o que é essa ideia, né, essa necessidade do autoencontro consigo mesmo, do facilitador. Certo, certo. Obrigado, professor Fabiano. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Uhum. Sim, o áudio está bom. Então, imaginando os processos de interseção, né? Nós estamos em constantes relacionamentos, em constantes relações. E quando a gente pega, por exemplo, um exemplo, o que Vará nos fala, sair do lugar de poder para o lugar de amor, isso eu acho que embasa todo esse segundo módulo nosso, que no livro ele está intitulado como Terapia do Reencontro. A gente sabe que terapia, geralmente, ela tem um princípio, um meio e um fim. Mas eu ousei trabalhar nesse nome porque se na justiça restaurativa o facilitador, aquele que vai mediar, ele vai sair para ser aquele que vai manusear esses caracteres numa mediação, se ele não tiver o olhar voltado para si mesmo, talvez ele permaneça somente no lugar de poder e não no lugar de amor, né? Então, o segundo capítulo e o segundo módulo que a gente desenvolve nessa formação é justamente cuidar de si para melhor ir ao mundo do outro. É claro que esse processo talvez seja só o despertar para a importância de fazer um movimento de inversão para olhar para as suas coisas. Quando a gente faz esse movimento de inversão e passa a olhar para nós estamos neste lugar de poder, de amor que Vará fala. Primeiramente, eu vou ter que ter autocompaixão para comigo, autoamor, misericórdia para com as minhas luzes e as minhas sombras. Eu só consigo visualizar isso quando eu olho para mim. Então, seria um momento para afinar o mediador, em que ele olhe para as suas questões, em que ele perceba que ele está indo para um momento em que é um grande privilégio estar como mediador, mas que ele não vai estar embasado somente em questões burocráticas. Enfim, eu não vou entrar nesses termos, mas que ele tem que ir além, que ele tem que olhar e imaginar ou tentar se aproximar destes humanos que fazem parte deste conflito, dessa mediação que ele vai fazer, né? Porque nós somos imensos, nós temos multidões dentro de nós, né? E se eu não tenho uma percepção mínima das coisas que me habitam, muitas vezes eu me fecho, eu me coloco num posicionamento de alguém com um determinado título, enfim, e eu saio no mundo do outro e lá eu posso fazer grandes estragos. É claro que isso não tira o valor das convenções, das leis, nada disso. O convite é justamente parar, fazer esse olhar para si e começar a trabalhar com as suas questões internas, sabendo das limitações. E aí, quando você sabe das suas limitações, você sabe das suas sombras, você consegue também admitir a sombra no outro. E aí a gente diminui muito os nossos julgamentos, né? A gente diminui muito e aí sim nós estamos sendo mais humanos. É uma visita de alteridade ao mundo do outro. Por mais que nós tenhamos a consciência de que as diferenças entre nós são imensas, mesmo que eu tenha essa certeza, eu também tenho a certeza de que eu posso ter uma interseção positiva com o outro, por mais que a gente tenha muitas diferenças entre nós, né? Então, a terapia do reencontro, ele é um caminho, um momento
por onde a gente vai usar de várias ferramentas terapêuticas para o autoconhecimento. No curso, a gente trabalha com as teorias, mas a gente foca muito nas vivências, na prática. A gente exercita muito o sentir. A gente deixa que flua a parte da nossa intuição, a parte do sentir mesmo. E se a gente fica muitas vezes no cartesiano apenas, nós não saímos do racional. E eu sempre digo que quando nós racionalizamos tudo, nós matamos muitas questões em nós, né? Muitas questões. Então, esse reencontro consigo mesmo, é claro que eu nunca estarei pronto. É claro que durante a viagem é que a gente arruma muito das bagagens. Mas simplesmente o fato de eu virar a chave e olhar dentro de mim, mesmo que eu vá na interseção com o outro, seja confusa, eu vou estar trabalhando a humanidade dentro de mim. Então, o objetivo da terapia do reencontro é justamente esse movimento. E eu procurei, como eu tenho uma formação na psicologia transpessoal e na filosofia clínica, então a gente foi buscar isso nas tradições, foi buscar na ciência, foi buscar na filosofia perene, a gente foi buscar nos centros daquilo que realmente nos abastece como humanos. Esse é o sumo da proposta do reencontro, do colocar-se em contato consigo para visitar o mundo do outro, né? Eu acho que essa pergunta que está na tela, essa pergunta que está na tela, eu acho que ela é cabível para ti. Eu acho que é interessante até tu responder. Ela fala a questão do... É importante a ideia de que o mediador não assuma um papel de poder, né, pois geralmente é colocado como um lugar de suposto saber. Isso já traz uma configuração. O que tu abordaria com relação a essa questão do lugar do mediador, do facilitador, enquanto alguém que tem poder ou enquanto que colabora? Por mais que ele tenha, eu não vou chamar de poder, mas por mais que ele está habilitado ou ele está ocupando o lugar de alguém que vá mediar, se ele for com esse intuito de que ele de cima para baixo vai decidir ou vai impor ou vai direcionar, ele não está tendo a alteridade de ver o mundo do outro e tentar se aproximar das infinitas possibilidades do que está por trás daquilo. Então, do lugar de poder, por mais que naquela interseção ele tenha convencionadamente o poder de ser um mediador, mas não é o poder sobre o outro humano no qual ele está com a interseção. Quando ele não se impõe sobre o outro humano, ele sai do lugar de poder e aí ele está trabalhando no lugar de amor. E aí é muito amplo, né? Aí isso é muito amplo. Sim. Falando de amor, falar de amor é falar de humanidade, é falar das nossas incompletudes de alma humana, de tudo que nos habita e das infinidades de diferenças das coisas que nos habitam. Você gostaria de complementar mais alguma coisa, Everaldo, com relação a essa questão da importância do facilitador, e depois nós passamos para o terceiro momento com a professora Márcia daí. Certo. Eu vejo de suma importância termos no facilitador aquele que tem a coragem de olhar para as suas questões, né? Quando a gente está num processo de formação para terapeuta, no início a gente se pergunta, mas eu acho que ainda não estou pronto, eu vou esperar, me preparar melhor para cuidar do outro. A gente, como eu já falei, a gente nunca está pronto. Mas se a gente parte com a consciência de que um pouco de nós já nós conhecemos e que o outro é um humano, eu acho que o processo é mágico e vai acontecendo de uma forma muito amorosa. Eu acho que por aí a gente já trabalhou a essência em si, né? Eu não vou entrar em quais as linhas que a gente traz, nada disso, né? Sim. É o momento da inversão, de olhar para si
e saber que eu vou para o mundo do outro, então eu preciso começar a olhar para as minhas questões. Né? Com Obrigado, amorosidade, com compaixão e em frente. Ok, então, Obrigado. Fabiano, então eu eu acompanho de outra forma agora. Isso, ok? e aí eu peço para a Márcia, então, solicitar o acesso daqui a pouquinho, tá? Até mais, obrigado, Everaldo. Tá ok. Um abraço, tchau, tchau. Professora Márcia, pode solicitar o acesso. Bom, enquanto a professora Márcia, enquanto eu consigo adicionando ela aqui. Tem uma pergunta que foi feita aqui. Oi, Márcia. Oi, tudo bom? Joia? Eu Tudo jóia. eu vou te passar uma pergunta que foi feita agora. Eu anotei. Tá? Eu queria que você se apresentasse para o pessoal e depois eu vou te passar uma pergunta que foi feita pela empatia sistêmica, que eu acho que já vai te dar o link para você conversar. Que é a questão do sistêmico estar limitado apenas à constelação. Então, fica à vontade agora, Márcia. Oi, tudo bom? Eu sou a professora Márcia. Eu sou facilitadora de justiça restaurativa sistêmica, leciono e trabalho com métodos consensuais de resolução de conflito desde o ano de 2000, 2002. E aqui, nesse lugar, né, da justiça restaurativa sistêmica, eu sou responsável pelo módulo 3. O módulo 3, né, ele é um módulo que vem, então, integrar, trazer esse olhar das práticas, certo? Sistêmicas, e aqui já vem muito bem essa questão, essa pergunta trazida pela empatia sistêmica, que eu já vou estar respondendo. Nós não falamos somente em constelação familiar ou constelação sistêmica. O que nós trazemos são práticas sistêmicas, são recursos sistêmicos que podem ser integrados, então, às dinâmicas das práticas restaurativas. Então, com a resposta dessa pergunta, eu começo a explicar um pouquinho, trazer um pouquinho do que vem a ser o módulo 3. Aí falar como que a gente pensou em conjunto a justiça restaurativa sistêmica. Então, o professor Fabiano já trouxe essa necessidade que sentiu ao longo das suas pesquisas e das suas vivências, né, em integrar um algo mais na justiça restaurativa tradicional. Então, o professor Everaldo vem, né, e com toda a sua mochila, com a sua ampla gama de recursos, saberes e fazeres, vem no módulo 2, então, tratar, né, do facilitador da justiça restaurativa. E no módulo 3, chego eu, com alguns recursos oriundos dos saberes sistêmicos transgeracionais e também voltados, né, adquiridos ao longo da nossa experiência, ao longo de formações, ao longo de cursos e ao longo, principalmente, da nossa vivência com a questão da resolução de conflito. Tá? E aqui eu trago uma questão muito importante. Como é que é possível, na verdade eu trago perguntas mais do que respostas. Eu não consigo imaginar como que é viável ou possível você trabalhar uma dinâmica, né, vítima-agressor. Vamos tratar, inclusive, da violência doméstica, que acaba sendo um tabu no Brasil, se trabalhar de forma restaurativa, né, sem olhar para a questão sistêmica, sem olhar para as dinâmicas simbióticas vítima-agressor, sem olhar para o sistema, não só familiar, para os sistemas nos quais tanto agressor quanto vítima estão inseridos. Na verdade, em algumas situações, tanto a mim, quanto a Fabiana, quanto a Everaldo, já foi perguntado, mas como é que se trabalha a questão sistêmica na justiça restaurativa? Para mim, na verdade, na justiça restaurativa sistêmica, ou como trabalhar com
a abordagem sistêmica na justiça restaurativa? Na verdade, a minha pergunta é: como não trabalhar? Como não utilizar esses recursos? Como não abordá-los? Né? Um dos pontos que eu até anotei aqui para estar ressaltando é justamente que não tem como, né, trabalhar. Não traz efeito, né, não traz resultado. Trabalhar a questão da violência sem analisar essa questão de forma transgeracional. Eu tenho que perceber de que maneira essa violência está arraigada, de que maneira essa violência está inserida nos sistemas. E trazendo o linguajar sistêmico, qual é o lugar da violência nesses sistemas? O que a violência quer dizer? Para onde a violência olha? O que ela traz à tona? Essas perguntas são perguntas, claro que devidamente ajustadas, adaptadas, que podem perfeitamente integrar práticas restaurativas. Eu pergunto de forma restaurativa e sistêmica, porque o objetivo é trazer à tona o que está envolvido na questão sob a perspectiva sistêmica transgeracional. Eu me ocupo mais da questão sistêmica transgeracional, olhando gerações após gerações, qual é a vinculação. E também olhando nos sistemas dos quais a pessoa faz parte, qual é o lugar da violência. Quem trabalha com violência sabe que a violência não é uma coisa que pode ser separada do todo. Então é lógico que é necessário um olhar sistêmico. Um outro ponto que eu trouxe aqui, muito importante também, é o cuidado com o facilitador de justiça restaurativa, o cuidado com o mediador, e até pegando a excelente consideração, então, da Maiara, né, justamente do papel de poder do mediador. Como que esse mediador vai poder mediar conflito se ele traz questões internas dele para o conflito? Se ele não tem essa clareza, essa isenção. Então, uma pergunta sistêmica que pode ser feita a qualquer mediador em fase de processo de formação, em constante processo de transformação, porque todos nós estamos em processo de cura, cuidado, formação, transformação, expansão de consciência, qual é o lugar do mediador no sistema de resolução de conflito? Qual é o lugar do mediador no sistema das vítimas? Se ele vai ser um elo, ele tem que ser um elo, uma corrente que busca a pacificação, que busca a paz. Mediador que olha para o acordo, não olha para o consenso. Consenso e pacificação são distintos de acordo. Você pode ter um acordo pro forma, um acordo que saiu, mas isso não é uma métrica adequada para se pensar numa possibilidade de promoção efetiva da justiça. E aí eu vou muito ao encontro, né, do pensamento também, que eu acho que é uma sintonia minha, do Fabiano também, e do Everal, é justamente essa necessidade de olhar para a justiça além dos tribunais. Uma justiça não seletiva, uma mediação que não seja feita numa estrutura patriarcal compreendida como o indivíduo não tem autonomia. Ele não sai fortalecido do processo judicial. Então, o que acontece? Eu vou à casa da justiça. A justiça por si só, como representação arquétipica, já diz muito. Só sobre isso a gente já poderia fazer uma live. Tá? E a figura de um juiz ou de uma juíza como alguém que vai me dizer, casal, para a esquerda, para a direita, seus bens assim, assado, é algo totalmente desempoderador. Então, consenso, pacificação promovem justiça, promovem autonomia e promovem realmente uma expansão, uma evolução. E para isso é muito importante integrar recursos, mas não terapeutizar nesses momentos. Existe uma diferença muito grande em nós, profissionais, que lidamos com transformação de conflito e resolução de conflito voltada a questões jurídicas, agirmos com esse viés terapêutico, porque aí não é o nosso lugar.
O mediador que confunde uma mediação familiar com uma terapia de casal, ele está chegando, certo? Num lugar que não é dele, ele não tem força, ele não tem potência para fazer o papel dele de mediador. Que, como Vesula bem diz, o mediador tem que ser biodegradável. O mediador, o facilitador de justiça restaurativa, o terapeuta tem que dissolver, tem que se degradar, desmanchar ao longo do processo terapêutico, ao longo do processo de mediação, ao longo do processo do consenso, porque as partes vão estar em paz. E ele tem que ser desnecessário. Ele tem que ser biodegradável. Ele tem que sumir. Deixa eu só ver mais uma consideração, que quem me conhece sabe que eu falo mais do que o Homem da Cobra, que eu sou empolgada, e a gente combinou aqui um tempo certinho de falar. Tá. O facilitador, então, ele é importantíssimo, não é que ele olhe para as suas questões sob perspectiva sistêmica e transgeracional, para que ele não venha se emaranhar nas questões, que ele não venha, então, trazer as suas questões para o processo de mediação, para o processo, né, de transformação de conflito. O mediador, então, precisa ter consciência e compreender que o indivíduo que chega para a mediação, as pessoas que chegam, eles são indivíduos complexos. Eles não são uma tela com uma dimensão apenas. Nós somos seres, para compreender nesse caso, multidimensionais. Então, eu tenho que olhar essas várias facetas. Uma dessas facetas é a sistêmica, não é a única faceta também. Isso é um ponto muito importante. Nós temos psicólogos que estão aqui. Nós já tivemos a satisfação, né, justamente de estar formando, dentro dessa nossa visão da justiça restaurativa sistêmica, psicólogos, terapeutas, magistrados. Felizmente, a gente já tem uma gama de expansão considerável. Então, é muito importante integrar todas as visões. A visão sistêmica é muito importante. A visão sistêmica transgeracional também é essencial, mas não é a única. Então, é muito importante a gente integrar esses olhares. Como o Fabiano falou, como o Everaldo também falou, a gente tem esse curso que justamente traz essa possibilidade de fazer com que você, certo, que já trabalha com a justiça restaurativa tradicional, que já trabalha com as constelações, que já conheceu um pouquinho mais, né, desse universo, ou que está buscando conhecer, venha se aprofundar e tenha, ao término desse processo de formação, porque é um processo de modelagem, para ficar melhor, assim, que ao longo dele você possa, então, sair dali transformado e consiga enxergar as questões por esse olhar. Como no módulo, vou trabalhar, Fabiano, mais esse link do módulo 2 para o módulo 3, né? Mas assim, no módulo 1, o Fabiano vai mostrar, se você nunca fez um círculo, nunca participou de um círculo, o Fabiano vai te ensinar como que é, né? Você vai vivenciar isso, porque aqui é vivencial. Aí a Socorro trouxe uma questão, faz online. Socorro, essa é uma questão que a gente já conversou várias vezes. Nós três, é inviável, é a partir realmente do sentir, tem que fazer acontecer, botar para ferver mesmo, e isso mexe muito. É um intensivo, a gente já falou que, na verdade, ele não é intensivo, perdão, ele é uma imersão, né? Porque assim, a pessoa entra o dia inteiro da sexta, o dia inteiro do sábado, o dia inteiro do domingo, ou essa sequência, e ele sai diferente, né? Ele sai com uma outra perspectiva, com uma outra visão, com outro olhar. Principalmente aqueles que já, né, trabalham com a justiça restaurativa, ou aqueles que também já trabalham com a constelação, que se deparam com uma outra faceta, que a faceta restaurativa, ela tem muito a integrar para quem já trabalha com o sistêmico. Eu diria que eles são complementares. Se você trabalha só com o sistêmico, você precisa olhar para a questão restaurativa. Ela é libertadora. Se você, então, trabalha já com a restaurativa, integra o sistêmico. Se você é mediador, CNJ ou mediador privado, comunitário, venha conhecer essa junção de olhares do restaurativo e do sistêmico. Mas não tem só 3 módulos, não. A única parte que a gente tem dele, que é online, que é a distância, é uma parte que é um grande diferencial desse curso,
que são os nossos alunos, eles só recebem o diploma de facilitadores depois de terem passado por um processo que eles têm mais ou menos um mês, em que eles têm que identificar um local da sua comunidade e criar a sua própria prática restaurativa sistêmica. Durante esse um mês, eu, Fabiano e Everaldo estamos disponíveis para assessorar, para colaborar, para ajudar na construção desse processo. Por quê? Porque a gente quer autonomia. Então, o que acontece? O nosso aluno faz essa prática, registra essa prática, tem toda uma estruturazinha, um projetinho, a gente faz web-aula, e ao término, esse aluno, que não só tratou, vivenciou lá conosco nesses 3 dias, ele também vai botar a mão na massa. A gente também faz mão na massa entre os alunos, mas ele vai ter que sair daquele lugar de conforto e ele vai para onde? Ele vai lá para o desconhecido. E lá no desconhecido, ele vai ser o facilitador. E aí ele vai quebrar a cabeça em como inserir a questão sistêmica, como trabalhar a questão restaurativa, qual é o melhor lugar, qual é a melhor abordagem. Ou seja, é um processo, e é processo, né? Que ele faz com que você saia de um determinado local, que você saia de um determinado ângulo de visão e vá para o outro. É para parar depois disso? Claro que não. É processo. Nós trabalhamos sempre com processo. Nós estamos sempre em processo, cada um a sua moda, né? Cada um de nós tem uma identidade muito diferente do outro. E eu acho que esse é o nosso grande trunfo. Por quê? Porque nós somos complementares, nós vamos integrando, cada um segue seu caminho. Não é que porque a Márcia vai lá fazer, por exemplo, o curso com o Franz Ruppert, que vai todo mundo junto. Né? Um vai lá fazer uma coisa, o outro vai fazer outra, e depois partilha, troca. E, para vocês entenderem, essa é um pouco da essência, né, da justiça restaurativa sistêmica. E agora, fica quieta, porque senão não para de falar. Obrigado, Márcia. Eu quero... teve uma pergunta aqui da Viviane com relação à questão da advocacia sistêmica, a advocacia criminal no direito sistêmico. Viviane, isso eu acho que talvez seja um tema para uma live toda. Não dá para a gente trabalhar isso assim em 5, 10 minutos. Então eu anotei aqui, quem sabe depois a gente trabalha essa questão do advogado criminalista na questão, na percepção, na postura sistêmica do advogado da advocacia criminal, tá, Viviane? Eu vou passar a tua pergunta agora porque não vai dar tempo para a gente trabalhar isso. Eu quero só... O Rogério fez uma pergunta, só que ela foi extensa e ele toda vez que ele fazia a pergunta já vinha outra atrás e eu não conseguia anotar. Se o Rogério quiser novamente fazer a pergunta e a gente conseguir anotar... Estou procurando aqui, Fabiano. Eu quero Rogério, fazer um comentário com relação... Foi sugerido a questão de um tema do arquétipo de justiça, né? É interessante porque assim, a gente está trabalhando com uma abordagem agora que a gente chama de justiça tópica. E essa justiça tópica, ela é uma justiça sem lugar, ou seja, é um não lugar para a ideia de equilíbrio. E isso se enquadra perfeitamente dentro da proposta de JRS, dentro da proposta de JR, dentro da proposta do sistêmico, porque nós colocamos a visão do equilíbrio em todas as etapas, em todos os momentos do processo de conciliação, de transformação. Não é uma busca de justiça através do judiciário, é uma busca de equilíbrio das relações que ela, e na nossa percepção, e a nossa posição é muito forte nesse sentido, é uma busca de equilíbrio nas relações que ela deve sair do judiciário. E aí hoje, num grupo do WhatsApp, até o Rogério, que está com uma pergunta aqui, ele trouxe uma questão interessante numa pergunta do WhatsApp lá. Eu quero só fazer esse link e depois a gente entra nessa resposta para o Rogério, porque assim, se o monopólio da justiça está com o Estado, o monopólio da restauração ela deve ser comunitária. A minha percepção é que o Estado não tem as condições de trabalhar com o monopólio da restauração. Nós precisamos trabalhar com as restaurações comunitariamente, de forma preventiva. Isso é um processo de aculturamento que tem que ser feito de tempo a tempo. É importante o judiciário fincar as suas bandeiras nessa necessidade de implementação de JR, mas isso com o tempo precisa transbordar, precisa sair
das linhas do judiciário tem que entrar na comunidade. Então, essa ideia que a gente traz também da ideia de justiça tópica, porque ela não tem um lugar, ela deve transitar por todos os momentos, por todos os matizes, por todos os locais. E essas pessoas, esses facilitadores, esses que estão trabalhando com esses conflitos, eles precisam ser criadores de espaços de conciliações. Eles precisam ser criativos para buscarem locais para que esses conflitos sejam equilibrados. Então, isso é uma percepção que se enquadra perfeitamente, uma visão muito moderna de justiça. É uma visão muito que talvez a gente não consiga compreender ainda como implementar isso no dia a dia, mas isso eu tenho certeza absoluta que é o futuro da nossa percepção de justiça, né? Jéssica habilita como facilitadora, isso é um curso introdutório. Ele sai como facilitador de justiça restaurativa sistêmica, sim. Se fizer os 4 módulos, ele sai. Márcia, qual é a pergunta do Rogério? Tu anotou? Tá. O Rogério traz aqui como você vê o fato do ofensor ser voluntário, mas de início não assume a culpa ou dolo. Tu quer responder essa questão? Fica à vontade. Qual o contexto dessa questão? Eu não consegui perceber o que o Rogério quer com essa... Talvez uma participação obrigatória na facilitação que depois se torne um acordo por vontade própria, mas no início foi meio que forçado a participar, é nesse sentido? Eu precisaria entender efetivamente, eu tenho humildade de dizer que eu não consegui entender qual é a questão, porque como você vê o fato do ofensor ser voluntário, ele se voluntaria para participar, mas não é pressuposto da justiça restaurativa que ele assuma a culpa? Sim, que ele assuma a responsabilidade, né? Exato, que ele assuma que ele é responsável pela prática do ato, né? Isso na JR tradicional, com acordo homologado em juízo. Agora, na percepção restaurativa sistêmica, nós podemos trabalhar, por exemplo, com violência doméstica, muitas vezes, e tu sabes disso, né, Márcia? A gente já trabalhou com violência doméstica, com agressores, que eles negam a agressão. Eles negam, né? Eles não exteriorizam a responsabilidade que eles assumem, mas eles participam dos processos restaurativos, e isso acaba tendo influência, muitas vezes, nos atos futuros deles. Ficou claro agora? Tá, aqui o Rogério trouxe o preso, no caso, então, ele está falando especificamente do preso, que é voluntário, que participa das dinâmicas com as práticas então, restaurativas. Tu pode se esclarecer pela experiência do... Sim, é só para entender bem. Sistema prisional. Exato. Então, assim, o que acontece? As experiências que eu posso estar partilhando é assim, de início, praticamente, ninguém admite, né, esse seu lado mais sombrio, esse seu lado mais agressivo. E, gradualmente, o que eu tenho de experiência é que, quando é criado um vínculo, quando é criado justamente essa possibilidade, né, de se expor e fazer a transformação, a questão flui. A Jéssica trouxe aqui a questão, o princípio da voluntariedade. Esse é o ponto. Aqui, pelo que eu entendi, as pessoas vão voluntariamente. As experiências que eu tenho como facilitadora em unidade prisional é pré-requisito para que eu inicie o trabalho que haja voluntariedade. Se não tiver voluntariedade, a pessoa pode ir para o local. Fabiano também, vamos pegar o HCTP, Hospital de Custódia. Vamos pegar, por exemplo... Você ter uma expressão de voluntariedade no Hospital de Custódia, né, em razão da questão... Mas mesmo assim eles iam e saíam quando não... É isso que eu quero deixar bem claro. Qual é a nossa experiência? A pessoa vai, certo? Tem lá 20, 25. Né? Alguém não se sente confortável? A qualquer momento vocês podem deixar o local. Alguns iam sempre, mas simplesmente iam embora. Simplesmente iam embora porque não se sentiam confortáveis naquele espaço. Para eles não era adequado ouvir os temas, tratar dos temas. A Jéssica trouxe alguma outra coisa. Acho que ele quis dizer o limite da voluntariedade do ofensor.
às vezes no pré-círculo diz que reconhece, mas depois fica oscilando na responsabilização. Eu vou fazer assim para que fique um pouco mais objetivo. Vou esperar, agradeço todas as contribuições, mas assim, é importante que o Rogério diga o que uma das questões muito importantes de todo o processo é assim, o que aquela questão quer dizer para aquela pessoa. Então, assim, a visão do Rogério, espero que ele se manifeste, é o que o Rogério efetivamente quer saber a partir daí. Né? Cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação. Então, se no pré-círculo ele aceita participar e depois ele não fica oscilando na responsabilização, podemos dizer que isso diz respeito ao processo dele. O processo de negação é um dos recursos para lidar, inclusive, com trauma. Porque quem pratica um ato de violência também fica traumatizado. Então, cada caso, cada especificidade é uma especificidade. Nós temos pessoas, por exemplo, situações que eu já facilitei, em que a pessoa está lá com a sentença transitada de julgado, recebeu lá todas as situações e diz, não, eu não cometi. Né? Com toda calma, com todo respeito. Né? É uma situação que não adianta negar, já em outra situação foi confirmado. Né? Tem um processo, não tem como absolutamente tudo que está aqui e tudo aquilo que foi dito simplesmente desaparecer. Mas a pessoa estava com muita dor, com muito sofrimento. Então, busca uma válvula de escape. A válvula de escape, muitas delas, é negar. É dizer não. Nós já passamos por situações também, lembra aquele círculo lá na delegacia que a gente fez? São José? Né? Então, uma dificuldade muito grande, por exemplo, de determinar o que era violência. Para os participantes do círculo, o que eles faziam não era, em relação às outras pessoas, no caso as companheiras, não era violência. Na concepção deles. Violência para eles era uma questão diferente. Ah, tá. O Rogério botou aqui. Voluntariedade leva a transformação ou negação? A voluntariedade é pressuposto de qualquer trabalho terapêutico. Qualquer trabalho transformador. Se eu não tenho vontade, se eu não quero participar, se eu não quero fazer um movimento de olhar para aquela questão, não existe facilitador com potência para mudar alguma coisa, porque nós não somos dotados, né, de capacidade para mudar o outro. É o outro que muda. Nós somos meros mediadores. Nosso lugar não é um lugar de impor uma transformação, só se transforma quem quer. E não tem como não ter voluntariedade. Sem voluntariedade não existe. Eu vou pedir para você, então, fazer o fechamento da sua fala, que a gente já vai encerrando, né? Eu já dei uns 50 minutos, daqui uns 3 minutos a gente encerra, e a gente anotou aqui alguns temas que a gente possa abordar em outros momentos também. Perfeito. Então, eu agradeço muito a presença, né, do pessoal que ficou aqui, agradeço a presença do Everaldo, a presença do Fabiano, sua oportunidade de fala, Socorro também, que fez várias contribuições, e tantos outros que estão aqui. Convidar, né, vocês, porque em breve a gente vai estar fazendo uma outra live, uma outra web aula. A gente está tentando trabalhar como live, vai trabalhar mais como web aula, para que a gente possa estar expandindo essa ideia e fazendo com que as pessoas conheçam esse olhar, porque é um olhar integrativo, um olhar amoroso, né? Um olhar que eu sempre me pergunto, para onde você olha? Eu olho para a pacificação. Eu não olho para acordo, não olho para isso, eu olho para pacificação. Quais são os recursos que podem ser integrados? Então, essa é a ideia, é uma possibilidade de expansão. Todas as perguntas foram anotadas, a gente queria isso mesmo, a gente conversou antes, que era justamente poder ouvi-los para, a partir daí, pensar como fazer melhor essas lives. Socorro, vamos lá no projeto Transformar Sim. Beijão a todo mundo. Fabiano, obrigado pela oportunidade, para você. Obrigado. Pessoal, então a gente vai encerrando aqui, tá? A gente anotou as questões e a gente vai combinando, então, quem sabe, na próxima semana com um tema diferente aí, tá? Agradeço a todos vocês. Tenham um bom final de domingo aí, tá? Eu vou encerrando aqui também.